cura do câncer é um assunto que interessa a todo mundo. Já está em vigor a lei que liberou o uso e a produção da fosfetanolamina sintética, a pílula do câncer. Porém, médicos entraram na justiça para tentar derrubar a lei. Os estudos iniciais da equipe do governo dizem que a substância é ineficaz, mas o resultado é contestado pelos pesquisadores que desenvolveram e testaram a fósforo por mais de 20 anos. Fizeram uma síntese que não é a nossa. Enfiaram o bário, enfiaram o ferro, enfiaram o manganês. Por quê? A concentração utilizada no presente relatório é 100 vezes menor do que a concentração utilizada pelo professor Duvanês nos seus artigos. A credibilidade dos resultados está em jogo e, com isso, a credibilidade das etapas seguintes. Para entender a questão, o Senado, mais uma vez, colocou frente a frente os atores envolvidos no processo, os cientistas que criaram a substância e os representantes do grupo de trabalho montado pelo governo para acelerar as pesquisas. É o que você vai ver no Em Discussão. Minha irmã tem 9 anos, foi diagnosticada com glioblastoma tipo neural, metástases no ouvido, coluna, visão. Ela não enxergava, ela não ouvia, ela não dava 3 passos sem tomar morfina e lidocaína para dor. Após 4 meses de uso da fosfetanolamina sintética, ela pula, ela corre, ela brinca, ela voltou a escutar, ela está voltando a enxergar, retornou à escola, o ano letivo, esse ano. Eu vou mesmo, eu que caio, eu tô bem. Né? Tô muito bem pra cair. Eu posso cair, eu posso cair, eu posso pular, eu posso rodar, eu posso dançar, eu posso gritar. Porque a força funciona sim, senhora. A fosfetanolamina sintética foi desenvolvida nos anos 1990 pela equipe do químico Gilberto Chierici. Eles têm estudado e testado a substância durante esses mais de 25 anos. Segundo os pesquisadores, de 1995 a 2000, a fósforo foi usada em pacientes com câncer que se tratavam no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, interior de São Paulo, com autorização do Ministério da Saúde. O hospital nega, e é aí que está um dos problemas, porque os dados do hospital não estão sendo considerados para os estudos da fósforo. Eles recusaram a transferir os resultados. Eu tenho documento para esfregar na cara de quem quiser que existe dado clínico. De acordo com os pesquisadores, quando o hospital encerrou o convênio, os médicos de lá orientaram seus pacientes a receber a fósforo diretamente do Dr. Gilberto Chierici, na Universidade de São Paulo, em São Carlos. A situação durou até 2014, quando a USP decidiu parar de distribuir o medicamento por ele não ter registro. Mas muitas pessoas estavam tendo resultados positivos com a substância e entraram na justiça para continuar recebendo a pílula. A partir daí, a pressão popular pela liberação do medicamento ficou mais forte, mas para ser liberado, ele deve antes ser registrado na Anvisa, seguindo regras com padrões internacionais. O registro não é um ato burocrático. O registro é um processo de avaliação técnica se aquele medicamento é, primeiro, seguro, ou seja, que ele não vai fazer mal a ninguém que o tomar, e, em segundo lugar, que ele é eficaz. Pressionado pela sociedade e por parlamentares, o governo criou em outubro de 2015 um grupo de trabalho para concluir as pesquisas dentro das diretrizes da Anvisa e acelerar o processo de registro da fosfetanolamina sintética. O governo de São Paulo também decidiu realizar estudos. O laboratório PDT Pharma de Cravinhos vai produzir cápsulas para testar 1.000 voluntários por 6 meses em hospitais do estado que participam da pesquisa. O estudo de São Paulo, baseado na decisão do órgão oficial que autoriza estudos de medicamentos em humanos,
CONEP, aceitou usar os resultados existentes e seguir direto para a fase clínica, ou seja, fazer testes em pessoas. Já o grupo do governo decidiu revalidar os dados pré-clínicos, aqueles de laboratório. E os primeiros relatórios desse grupo, divulgados em março, dizem que apesar da fósforo não ser tóxica, ela também não é eficaz no combate ao câncer. Os pesquisadores contestam e apontam irregularidades. Na avaliação citotóxica nas dosagens, esse valor é apresentado para as cápsulas produzidas pela Unicamp. Fica aí a pergunta, existem outros erros nesse relatório? A Unicamp em nenhum momento produziu cápsula. Olha ali, ó. Se isso foi registrado em algum lugar, é um erro. Em paralelo, o Congresso aprovou e a presidente Dilma sancionou a lei que libera o uso e a fabricação da fósforo. O paciente vai precisar de laudo médico e de assinar um termo de responsabilidade. E a pílula só vai poder ser produzida e fornecida por agentes licenciados pela Anvisa. Esse assunto já vem sendo discutido há muitos meses e nós sabemos o quanto há ainda de incertezas, da mesma forma que há relatos de pacientes que se sentem, de fato, muito melhor após o uso da substância. Nós temos também acompanhado relatos no âmbito hospitalar, de unidades de oncologia, de pacientes que apresentaram recidiva ou metástases por terem substituído uma terapia convencional pela essa terapia alternativa. Como vocês conhecem, porque isso não é novidade, houve um grupo de trabalho instituído em outubro de 2015 e que participaram algumas instituições que aqui estão listadas, o Ministério da Saúde, o INCA, que é uma área de referência para câncer, a Anvisa, naturalmente, que cuida da regulação. Foi solicitado ao reitor da USP amostras do material que estava sendo preparado na Universidade de São Paulo e, em 16/12, nós recebemos por SEDEX o material nos enviado pela reitoria da USP, que continha 18 pacotes de 60 cápsulas registradas, meia grama cada uma delas, e 2 embalagens lá no fundo, plásticas, contendo 250 gramas cada do material. Na correspondência do reitor da USP, ele dizia que o material foi preparado no Instituto de Química da Universidade de São Carlos pelo senhor Salvador Claro Neto, sendo entregue ao reitor em 9/12 e chegou no Ministério em 16/12. Os resultados preliminares demonstram algumas dificuldades para o início do ensaio clínico. O peso médio das cápsulas foi médio, né? Então, uma variação por uma inconsistência de formulação, a princípio, de 350 miligramas, em que pese o previsto ser de 500 miligramas. E a composição da cápsula, desses 350 miligramas, em média, nós temos apenas 32% do princípio ativo, que é a fósforo, que é o princípio ativo em questão. Os demais componentes são componentes, subprodutos ou componentes associados à cápsula. A fosfetrenamina, nos estudos preliminares, ela não apresentou uma atividade efetiva, sendo que foi identificada, de fato, uma atividade antiproliferativa no componente não da fósforo, mas da monoetalonamina. De qualquer forma, são indicativos que, para um ensaio clínico, é fundamental que haja uma formulação consistente e, ao mesmo tempo, isso aqui indica que estudos pré-clínicos ainda precisam ser continuados, inclusive em relação a esse componente derivado que é a monoetalonamina. Eu fiz parte de 2 reuniões do Ministério, elas contemplam 5. Eu não fui notificado de nenhum resultado. Então, os argumentos apresentados, ao meu ponto de vista e da população, pela transparência dos resultados apresentados no portal do Ministério, eles são questionáveis. Tá? Então, nesse relatório, e o doutor Jailson e o doutor Pedro não mostraram,
compostos que eu formulei no laboratório, que são de minha propriedade. E um detalhe importante, que todos os experimentos que foram realizados, eles não chegaram na mesma curva de concentração que eu utilizei. Então, eu não consigo avaliar se um produto é efetivo ou é inefetivo, ele é seguro ou inseguro. Foi dito que foi gasto 2 milhões para poder se executar e chegar a esses dados que foram encontrados e divulgados publicamente. Em primeiro lugar, falaram que iam ser refeitas as sínteses descritas no processo de patente. Eu pergunto como? Eu escrevi o relatório de patente. O relatório de patente, como todo mundo sabe, ele não descreve fidedignamente um processo de síntese rota, uma vez que isso se tornando público pode ser copiado por outros países ou indústrias farmacêuticas de interesse econômico em cima desse composto. E eu posso até fazer a pergunta para o grupo que fez essa síntese ou que tentou reproduzir essa síntese. Qual foi a temperatura dos reagentes utilizados? Qual foi o fluxo de nitrogênio utilizado? Me respondam isso. Qual foi a quantidade de álcool utilizada no processo de cristalização? Isso nunca foi divulgado. As cápsulas não eram possíveis de ser testadas in vitro, porque as cápsulas, tal qual constam na patente, elas não são 99% de pureza, meus senhores. O que é 90% de pureza? O monocristal. Está escrito na patente. Será que 2 milhões foram gastos e ninguém leu, nem simplesmente o documento que estava escrito? Qual é a concentração? A concentração utilizada no presente relatório é 100 vezes menor do que a concentração utilizada pelo professor Duvanês nos seus artigos. Mas o relatório comporta e mostra a cisplatina como substância de controle de ação. Cisplatina mata o câncer. Ela foi utilizada para matar judeu na Segunda Guerra. Ela é necrolítica, ela mata gente. Se você ficar vivo pelo uso da cisplatina e você tiver sorte, você mata o seu câncer. Se não foi lido nem o documento de patente, que não se sabe diferenciar monocristal de complexo, como que esse argumento ou essa comissão tem autoridade para vir aqui desmerecer um composto que já está sendo utilizado por mais de 650 mil pessoas nos últimos 25 anos? Vamos pegar o professor Odorico, que tem um centro que parece um shopping center, pago a 13 milhões com custos de financiamento público do FINEP, e que avaliam, então, drogas de indústrias farmacêuticas particulares. Vamos pegar o professor Calixto, lá, que trabalhou intimamente com o grupo ASHE, publicou um medicamento estabelecido através da corda verbanácea, chamado de Acheflan. Ou seja, qual é a imparcialidade desse grupo? O que eu vejo nessa comissão é uma busca de uma tentativa de achar aonde a fosfetanolamina não funciona e não quais são as evidências de funcionamento. Eu desafiei, continuo desafiando, da seguinte maneira: prova que não funciona. Não vem com historinha de montar dados clínicos e consulte a patente nossa. Nunca tem bário. Fizeram uma síntese que não é a nossa. Enfiaram o bário, enfiaram o ferro, enfiaram o manganês. Por quê? Qual o intuito? Será que tinha algum tonto do lado de cá? Senhores, não subestimem a inteligência das pessoas. Veja a brincadeira. Dizem que usou a cápsula insolúvel. Eu pego uma cápsula aqui, ponho no copo do senador e vou ver quanto dissolve ali. O que fizeram com a célula? Jogaram pó em cima dela, pulverizaram ela. Se pulverizaram, ela morreu afogada. Não é citotóxico. Todo mundo sabia essa brinca, citotóxico. O que significa a palavra? Toxicidade no local, in situ. Não é. Experimentou no tudo, ensaio não tem fígado. Tem que passar no metabolismo do fígado para poder caminhar para a célula. O que entristece é a falsificação. Isso é falso. Eu provo por A mais B. Sabe por quê, senhores? Foi 18 cápsulas. Faltou 2. Está comigo. Não que eu seja desconfiado, mas eu tive que fazer análise. E eu não encontrei bário, não encontrei ferro, não encontrei manganês, nada, nem bário. Só para alegrar todo mundo e não preocupar muito
aos nossos centros de pesquisa, nós já começamos a fazer dados clínicos, talvez, no México, Coreia e talvez o Canadá. Vai ser paralelo, porque não dá para confiar no que vai ser feito no país. Tem que ser feito em vários lugares. A regulamentação da Anvisa, ela está alinhada às diretrizes internacionais, inclusive dos países a quais aqui foram citados, México, Canadá e Coreia. Uma pesquisa para ser realizada no México, ele segue diretrizes semelhantes ao do Brasil. Senador, todos os experimentos que foram feitos com material produzido na USP. Aproveito para relaxar que não foram gastos até o momento 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares é o que foi colocado para todo esse estudo. 2 milhões de reais, desculpem a cabeça. E isso ainda vai levar um bom tempo e nós ainda vamos levar uma série de meses para que se tenha alguma resposta significativa em relação a testes possíveis em humanos. O que nós sabemos é que não é tóxico, simplesmente. Todos esses relatórios estão na página do Ministério. Não há nenhum interesse por parte do Ministério da Saúde de conflitos de interesse no sentido de privilegiar a forma A, B ou C de tratamento, ou tratamentos convencionais, ou tratamentos alternativos. Porque os interesses, infelizmente, são farmacêuticos, são dos laboratórios, são entendedores profissionais em várias áreas. Isso deixa a gente muito triste. O que me chama a atenção é o seguinte, criar um grupo de trabalho e não chamar as pessoas que chegaram à substância, não me parece inteligente. Foram convidados todos os pesquisadores responsáveis pelo depósito da patente da fósforo. Houve a indicação do químico, que aqui está, o professor Gilberto Chierici, por meio de um ofício ao Ministério da Saúde para sua participação. Apesar da insistência, ele não concordou em participar. Como ele não concordou, foi indicado, através de ofício, a participação do professor, que aqui está, Durvanei Augusto, pelo Butantan. Eu não faço parte dessa patente, meu trabalho é mostrar ciência. Tá? E quando eu fui indicado para essa participação dessas reuniões, eu fui em 2 apresentações. A partir de então, eu não fui comunicado nem da existência dos relatórios e a divulgação pelo portal do Ministério. Senadores, a credibilidade dos resultados está em jogo. E, com isso, a credibilidade das etapas seguintes. Nós vamos ajuizar uma ação civil pública pedindo a desconstituição desta equipe, a desconsideração dos resultados e trazer a ciência para o processo judicial, que não é o local. Mas, da forma que está sendo conduzido, isso vai determinar resultados falsos positivos, como o início dos testes clínicos. E nós não podemos admitir isso. Se os estudos que estão em andamento forem paralisados, será mais uma atitude no sentido de protelar qualquer decisão ou qualquer avanço científico para isso. A ciência precisa que se estuda. Se há questionamentos, esses questionamentos precisam ser colocados em fórum adequados e ser discutido tecnicamente e cientificamente. Qualquer ação protelatória neste momento será mais uma ação que retarda o reconhecimento ou não da fosfetanolamina como uma droga que pode ser usada no câncer. Você vai ver a seguir. Apesar da liberação, a fósforo ainda não está sendo produzida por nenhum laboratório. As pessoas que já obtiveram a primeira remessa não irão obter a segunda remessa e o clima de desespero, de terror começa a bater.